João, hoje nós vamos falar sobre o livro Entendendo a Corretagem. Estou muito feliz de estar com esse livro na mão, tenho certeza que você também. Mas eu vou começar falando desse livro com uma pergunta que, para mim, não queria calar quando eu li. O que te motivou a compartilhar o ouro dos seus 36 anos de corretagem com outros corretores? Conta para nós. Legal, Michele, boa pergunta. Na verdade, esse ouro não foi construído sozinho, esse ouro foi construído, né, junto com esses vários corretores com os quais a gente trabalhou esse ano, esse tempo todo, né? E uma coisa que eu sempre falei, né, ao longo das minhas reuniões, ao longo dessas conversas com corretores, é que eu havia desde cedo, né, desde quando eu comecei, entendido a corretagem. E aí, num dado momento, eu comecei a pensar, como é que eu poderia traduzir isso de uma forma que ficasse didática, de uma forma que ficasse bacana, e tentar realmente, né, levar aí para mais gente, para mais corretores, o que é, na minha visão, óbvio, entender a corretagem. Então, isso verdadeiramente foi o que me motivou a fazer isso. Boa. Esse é literalmente o título do livro. Perfeito. E o que você quis dizer com o título? Então, o entender a corretagem, no sentido do livro, não é entender a corretagem tecnicamente falando. Né? Não é todo mundo que trabalha com corretagem, né? E esse livro tem a pretensão de atingir tanto pessoas que estão corretores, né, e pessoas que estão iniciando na profissão, como gente que já trabalha também há algum tempo. E aí entender não é entender tecnicamente, né, porque obviamente quem trabalha reconhece e sabe como é que funciona, que pode ser um corretor autônomo, que pode ser associado a uma empresa, né, que pode montar a sua própria imobiliária. Não é esse o objetivo do livro. O objetivo do livro é entender, e a gente, né, puxa uma desconstrução mesmo da venda, para entender que a corretagem ela é um conjunto de coisas. E esse conjunto ele não pode ser entendido de forma separada, ele tem que ser entendido de forma conexa para que se atinja os resultados que, a bem da verdade, todo mundo quer ter. Perfeito. Então esse é o objetivo, né? Essa é uma das grandes questões que a gente observa, né? A venda, ela é uma operação complexa, que envolve muitas coisas, né, João? Mas dessas coisas, quando você se depara com alguém começando, né? Você falou muito bem, João, não é um livro necessariamente só para quem está começando. Tô começando, vou ler esse livro. Não, é para qualquer fase. Ou gestor, ou você é corretor, dono de imobiliária, incorporação, não importa. Mas principalmente para quem está começando, que provavelmente vai se identificar bastante. Qual que é a tua principal dica? Então, antes de falar a dica, deixa eu falar um pouquinho de como eu entendo assim, a venda de imóveis, né? A venda de imóveis é uma das operações realmente mais complexas que tem, operações de venda mais complexas, porque ela envolve muita coisa, né? Ela envolve o patrimônio das pessoas, ela envolve uma família inteira, ela envolve decisões de vida assim, que são difíceis de serem tomadas. Se a gente, né, for pensar, comprar um imóvel é uma maravilha, não há dúvida nenhuma que é uma maravilha, mas para você chegar nessa decisão, tem uma série de coisas que estão ali envolvidas. Se não é a mais difícil, né, João? Talvez da vida. Se não for a mais difícil, né? Eu falo ali no livro que é uma das mais estruturadas, até faço uma brincadeira, né? Quem vende satélite, vende avião, navio. Admiro sobremaneira, né? Quem faz esse tipo de venda, mas é uma venda, vamos combinar, mais técnica, né? Ninguém deixa de comprar ou compra uma frota de aviões porque seu filho de 10 anos, né, opinou, né? E teve uma preponderância nessa decisão. Então, a venda de imóveis, ela é sim técnica, ela é recheada, né, de nuances técnicas, mas ela é uma venda muito emocional, pessoas vendendo para pessoas. E daí eu entendo que para executar essa venda é necessário que se esteja inteiro realmente dentro do processo, que é a ideia que o livro traz, né? Uma integralidade e não um fatiar da profissão. E respondendo a tua pergunta sobre a dica que eu dou para quem está iniciando, é se a pessoa verdadeiramente se entende como um empreendedor, porque entrar na corretagem, estar na corretagem é diariamente empreender. E esta é uma situação, né? A gente sabe muitíssimo bem, né, Michele, que a barreira de entrada na corretagem ela não é muito alta, né? Então, muita gente observa amigos, conhecidos, tendo algum resultado, e aí tentam ali, né? Veem na profissão da corretagem uma possibilidade de maiores ganhos, que se mostra absolutamente verdadeira, desde que você, de fato, pratique a corretagem como ela verdadeiramente tem que ser praticada. Desde que você entenda verdadeiramente a corretagem, né? Que muitas vezes nós vamos voltar ao tema do livro, porque o tema do livro realmente, né, é o cerne, né? Ele costura todas as fases aí da profissão, como a gente buscou descrever no livro. Né? Tô falando assim, João, justamente essa percepção de que a venda, ela é o resultado de várias ações em conjunto, nada isoladamente, não um lead isoladamente, ou um anúncio isoladamente, ou uma oferta isoladamente, ou um produto isoladamente. É uma série de questões, são diversas ações em conjunto, é isso, né? Garantidamente, né? E a gente vê que ao longo do livro, assim, as coisas vão se interligando, vão se intercalando, e percebe-se que dificilmente você vai conseguir executar o processo como um todo, desatento a qualquer fase do processo. É evidente que assim, né, muita gente que já sentou na minha frente iniciando na corretagem, ou às vezes mesmo corretores experientes, eles estão muito atentos ao resultado, né, ao ganho.
na comissão, né? É comissão. Exato. E tudo bem, é legítimo, é legítimo. E o livro começa então, né, falando de trás para frente, né, quando eu estou usufruindo das minhas comissões. Com o objetivo de dizer que sim, aquilo ali também faz parte da venda, depois que a venda já acabou, depois que a venda aconteceu, a gente continua, né, como humanos que somos, né, como normais que somos, a gente continua, então, na medida em que está usufruindo da comissão, a gente ainda está fazendo também o processo de venda, porque a gente está retroalimentando ela, né, fazendo com que a gente volte a executar ela desde lá do início para chegar nesse resultado. Mas é importante entender sempre que o resultado não vem isolado, o resultado não vem como um passe de mágica, ele vem mesmo da construção diária, cotidiana, das coisas que devem ser feitas, quando devem ser feitas, de preferência muito bem feitas. Né? E é isso que vai nos levando a nos construir como profissional, né? A nos entender como esse profissional e, né, a cada passo se encolhendo, mas imediatamente fazendo um replantio. Perfeito. Você fala muito a palavra processos, análise processos, analisa de novo, arruma, faz de novo. Isso repete muito no livro todo. Isso é o que tu fez, na verdade, né, João? Durante, né, executava, analisava, arrumava, seguia de novo. Esse processo sempre de melhoria. E aí, a gente percebe, quando a galera for ver o livro, eles vão ver que você começou, na verdade, do primeiro passo, comissão, para, no início, metas e organização. Por que você fez isso, João? Por que você começou, vou botar entre aspas, ao contrário do que a galera esperaria? Então, porque justamente por essa percepção, assim, né, de que o grande objetivo está na comissão e o que eu vou fazer com ele. Mas esse é um dos pontos, né? Se nós observarmos o livro, ele é descrito em 10 né, grandes passos, né, que representam o todo da corretagem. E este passo lá da comissão, de usufruir da comissão, e eu quero dizer aqui que a profissão de corretor de imóveis pode dar, sim, uma vida confortável, né, e também, né, no enunciado do livro ali, né, eu digo que são procedimentos que, se tomados a meu juízo, podem levar a pessoa a ter uma vida confortável através da corretagem. Mas é preciso que, para que se tenha essa vida confortável, dificilmente uma venda trará. É um conjunto de vendas que você faz ao longo da tua vida profissional que faz com que tu obtenha os resultados que tu quer ter. E também porque, ao usufruir da comissão, eu já usei o termo retroalimenta, ele nos traz, né, aquela motivação para o dia a dia, né, para você voltar e executar bem feito a tarefa. Quando você entende a corretagem, então, como um todo, eu acho que fica muito mais fácil de enfrentá-la, porque às vezes ela é uma profissão que exige muita disciplina, muita resiliência, só que ao estar, né, devidamente preparado para isso, tu vai fazer isso com mais tranquilidade e, por conta disso, tende a fazer melhor, tende a fazer bem feito. Boa. De certa forma até perigoso um corretor ficar motivado só pela comissão, né, João? Porque da mesma forma, quando ela não chegar, o risco de desistência talvez seja, tu acha que talvez por isso que existe uma desistência grande? Existe, né? Uma grande desistência no primeiro, segundo ano de profissão. Existe uma escala de desistência muito alta, porque a motivação fica justamente só na comissão, né, João? Perfeito, Michele. Assim, né, de novo, a gente está aqui há 36 anos vivendo dentro de imobiliária, né? Eu trago ali no livro que o livro não traz nenhuma referência bibliográfica, né? E tem excelentes autores aí, muitas vezes eu me valio deles. Mas a ideia é trazer mesmo a nossa experimentação aqui, assistindo aquilo que deu certo, aquilo que dá certo, aquilo que nos afasta da venda e aquilo que nos aproxima dela. E ficar pensando só na comissão pode ter certeza que mais nos afasta da venda propriamente dita e nos afasta da comissão. Porque a verdade, a venda é um processo, tem começo, meio e fim. E quando você está só pensando na comissão, você esquece de pensar no processo. E quem esquece de pensar nesse processo, e não um processo montado, né, por alguém, por um terceiro, um processo mesmo em que você se entenda inteiro dentro daquilo que está fazendo. Entenda que está tratando com pessoas, entenda que cada uma das fases vai gerar nessa pessoa uma insegurança, um desconforto, e se a gente também for partícipe dessa insegurança e desse desconforto, daí quem é que vai conduzir? E quando eu falo conduzir, eu não falo em convencer, né, em ser o hipervendedor que vai conseguir vender alguém para quem não quer comprar, muito pelo contrário. Eu falo simplesmente em estar de fato convencido, né, daquilo que tu vende, estar seguro com relação aos seus produtos, estar seguro com relação, né, àquilo tudo que você está fazendo da forma mais legítima possível para conduzir a pessoa de forma tranquila a fazer uma aquisição tão importante na sua vida, seja para morar, seja para investir, que é a compra de um imóvel. Então a compra de um imóvel, de novo, é uma coisa importantíssima, difícil de ser feita, porque tem muitas inseguranças. E aí, se o corretor também estiver inseguro, né, então, quando vem essa questão de aproveitar a comissão, ela vem muito do corretor estar, sim, usufruindo, mas ela passa, né, pelos vários outros passos que vêm atrás dela. A gente vem falando de usufruir a comissão, depois a gente fala de fazer um excelente pós-venda, né, e um excelente pós-venda, se você simplesmente faz a venda e já começa a pensar na outra venda, esquecendo aquele cliente, você perde, né, um ponto
assim, fundamental para as vendas recorrentes que a gente tanto quer. Então, fazer um excelente pós-venda, e quando eu digo um excelente pós-venda, não é só a questão de ir lá entregar um presente para o cliente na hora da compra. É primeiro estar atento também o que o cliente gosta, né? Não adianta nada, e eu falo isso no livro, né? Tem um exemplo muito bom. Eu vivenciei uma situação que foi, até certo ponto, engraçada, na melhor das intenções, né? O corretor entregou lá um panetone belíssimo, caro, para o cliente, e o cliente, em seguida, né, o casal que nós estávamos assinando o contrato, nos disse na conversa que não comia glúten. Né? E o panetone era puro glúten. Né? Então, eu não digo nem, né, não faço aqui uma crítica, né, e nem a desatenção do corretor. Mas poderia, né, talvez, ter feito algumas perguntas ali que pudesse ter o levado a dar um presente mais assertivo. Mas quando eu falo de pós-venda, na verdade, é estar presente quando o cliente não precisa mais de nós. Perfeito. Depois que eu zerei toda a negociação, toda a parte documental, fiz todas as transferências que tem que fazer, se for um imóvel em construção, entreguei o contrato, entreguei o presente, eu continuar acompanhando de verdade esse cliente, né, continuar acompanhando quando ele não precisa mais para aquele negócio, mas para me fazer lembrado quando ele for comprar um outro imóvel, quando ele quiser vender, quando ele for me indicar, quando um filho quiser comprar, quem está mais tempo na corretagem passa por isso, tu vende para a pessoa, depois tu vende para os filhos, eu estou quase vendendo para os netos. Né? Boa, muito bom. Então, esse é o verdadeiro pós-venda, né? Então, tu fazer a venda, né? O que vem anterior a isso, obviamente, é a finalização lá do contrato, né? Que é assinar o contrato, assinar a escritura, o contrato de financiamento. E esse também é um momento que, às vezes, ele é só, né, um ato, assim, corriqueiro. Mas, às vezes, no momento da assinatura do contrato, está ali uma insegurança enorme de quem está comprando. Óbvio. Quando é um imóvel de terceiros, como a gente chama usado, de quem está vendendo. Será que eu estou fazendo o melhor negócio? Será que é o momento? É a hora em que a pessoa efetivamente coloca lá, né, os seus recursos, as suas economias no negócio. E aí se pega um corretor também ansioso, se pega um corretor que lá na fase do aproveitar a comissão, ele não soube guardar um pouco daquilo para gerar uma reserva, né? Se saiu gastando tudo. E eu até conto uma história ali no livro que nós vivenciamos aqui, né? De um corretor que ao iniciar fez uma venda grande e assim mudou a forma dele de vida, né? Mudou o estilo dele de vida, fez uma festa enorme para a filha, enfim, ótimo, natural. Claro. Mas achou que aquilo aconteceria recorrentemente todos os meses e não aconteceu. Tanto que este é um dos que desistiram da profissão. Ele saiu da profissão, Saiu né? da profissão, abandonou. Então as fases todas, né, de novo, elas vão se intercalando, né? E para a gente chegar no contrato, obviamente, né, tu tem que levar o cliente para uma visita, né? E nessa fase da visita, né, quão preparado a pessoa tem que estar, né? Nós aqui vendemos e cada um, obviamente, tem que estar atento ao seu segmento, né? O livro, acho que ele consegue também gerar reflexões em quem vende todas as formas, né, todo tipo de produto. Obviamente, né, quem vende imóveis em lançamento tem que estar extremamente preparado em cima do que está vendendo, né, conhecedor da construtora, da posição do apartamento, do produto em si. Quem vende imóvel pronto, imóvel usado, né, também tem que se preparar, um tipo diferente de preparação, mas estar, né, bem preparado para fazer essa visita, né, essa parte mais do produto, ela é tratada num outro capítulo lá que fala mais do conhecimento do produto. Mas quando chega na hora, né, de apresentar, na hora de estar na frente do cliente, um corretor despreparado, ele obviamente ele contribui negativamente para o sucesso da venda. E essa atenção nessa fase da visita, inclusive como um complemento da fase da entrevista. Porque lá, Michele, na hora em que a gente está demonstrando o imóvel, lá as reações vêm de verdade, né? Lá a pessoa vai nos dizer se gosta, se não gosta. Às vezes de forma verbalizada, e há alguns, né, que não são tão abertos assim, que a gente vai ter que entender, né, como é que são as reações das pessoas, para que a gente possa, se não for aquele o imóvel adequado, levar a pessoa para um imóvel que mais se adeque a ela. Então, é o nível de atenção, né, que tem que estar, e cada uma das fases são igualmente importantes. Agora, só para concluir o raciocínio aqui, tu imagina um corretor que entra para mostrar um imóvel e fala pelos cotovelos, né? Não presta o mínimo de atenção na reação da pessoa, fala mais do que escuta. Não presta o mínimo de atenção nas reações das pessoas, como é que a pessoa está sentindo, não está sentindo. Como ele sai dessa visita? Às vezes ele sai pior do que entrou. Nossa, sim. Às vezes ele sai, ao invés de gerar para o seu cliente a confiabilidade, a credibilidade que ele precisa para a condução da venda, ele sai com uma perda de credibilidade. Então, de novo, atenção às várias fases, né? Entendendo, sim, a corretagem como um processo que vai se unificando e vai formando o resultado
como um todo. Boa. A gente percebe, João, que esses 3 capítulos que falam da entrevista, visita e proposta, eles são bem conectados, porque é um processo que anda todo em conjunto. E tem algo no livro que fala, eu vou te pedir para falar mais sobre esse caso, de um corretor que veio te chamar, me corrija, mas acho que é isso. O corretor veio te chamar dizendo, mas eu tive 6 propostas esse mês e não fechou nada, João, o que eu fiz de errado? Rolou isso, né? Aconteceu ali. E tu explica muito legal, acho que é muito bom. Eu sei que tá no meio disso, mas acho que pra quem vai ver esse vídeo é legal entender essa parte. Mas por que esse cara encheu de proposta e não fechou? O que aconteceu nessa tríade de visita, entrevista, proposta? Por que não fechou? Isso deve acontecer muito no dia a dia do corretor. Poxa, mas fiz tanta proposta esse mês e não fechou. Foi a entrevista, foi a visita, foi a proposta, era a proposta. O que o corretor pode aprender com isso? Então, nessa fase da proposta, que na verdade está posterior à fase da visita, né? Está entre o contrato e a visita, obviamente tem a proposta. Essa é realmente, assim, acho que é o momento em que a pessoa precisa entender o que a proposta representa no processo de venda. A proposta simplesmente pode ser assim, Michele, vê lá se o cara aceita tanto. Né? E a pessoa coloca ali no papel e acha que tem uma proposta. Bem, na verdade, a proposta é um compromisso. A venda, ela vai acontecendo em etapas, né? E, de novo, essas etapas são todas assim, minuciosamente descritas no livro, como eu as vejo, como eu as penso. Mas a etapa da proposta, realmente, ela é muito importante para que a gente chegue na fase do contrato, da escritura, com mais facilidade. Se eu não enxergo dessa maneira, e daí trazendo esse exemplo do corretor que tu fala, quando nós fomos analisar como eram as propostas dele, a bem da verdade, não tinha nenhuma proposta firme mesmo de negociação. Tinham, talvez, boas intenções de negócio. Mas intenções de negócio são diferentes de propostas firmes. E é preciso que a gente construa isso com o cliente. Quando a gente constrói isso com ele de forma ordenada, dizendo as implicações disso. E eu não falo aqui, Michele, implicações jurídicas, né? Porque eu não tenho pretensão assim, de entrar nesse livro, né, nessas questões mais jurídicas, nessas questões mais técnicas, até porque cada imobiliária se comporta de uma maneira, né, cada corretor se organiza de uma maneira dentro do seu trabalho, dentro da atividade. Mas a ideia é fazer com que se entenda a proposta como uma fase extremamente importante para a chegada da finalização do negócio. Muitas vezes a gente recebe uma proposta que diz assim, o pagamento é à vista. Ok. Mas será que é à vista mesmo? Isso acontece muito. À vista pode ser que o comprador esteja entendendo como se fosse um financiamento bancário. Até porque, por vezes, ele é induzido a acreditar dessa maneira. É muito comum a pessoa ir ao banco, né, no seu banco lá, que ele é correntista, enfim, aprovar o seu crédito e o gerente dizer, olha, isso daqui teu crédito está aprovado, isso aqui pode... A hora que quiser contratar, a hora que quiser, o dinheiro tá na mão. E ele não está falando uma verdade. Só que o que é dinheiro na mão? A vista é dizer, tá pronto, aqui analisamos a documentação, tá tudo ok, assina o contrato, assina a escritura e transfere o valor. Enquanto que um processo de financiamento, que é absolutamente normal, né, dentro do mercado imobiliário, a gente faz isso cotidiano e corriqueiramente, porém ele não sai na hora, é um processo, né, que tem que apresentar a documentação, depois tem que vir a contratação, depois vai ao registro de imóveis para daí então ser liberado o recurso. Né? Pense então na figura do vendedor que recebe uma proposta à vista, mas é à vista, sim, é à vista, é só nos lá passar a escritura e o dinheiro estará na mão. E às vezes ele até sai fazendo uma outra proposta para uma outra coisa que ele queira comprar com base nessa informação, para descobrir a posterior que não era bem assim. Então isso gera, lógico, um desconforto, né? Gera um retrabalho, gera uma perda de confiança, que é absolutamente contraproducente para o negócio. João, isso é fruto do quê? Porque a gente conectou a questão da proposta com a visita e entrevista. A gente está fazendo uma parada geral. Fruto de talvez uma entrevista não correta com esse cliente? Pode ser de uma entrevista correta, né? Pode ser da própria ansiedade do corretor, né? Tô ansioso para vender. Perfeito. Aí evita de fazer perguntas que precisam ser feitas, né? Pensa num imóvel que está em construção, um imóvel em lançamento. Se você me diz, eu vou te dar tanto de entrada, é absolutamente natural que eu pergunte para que dia você pode dispor desse recurso. Mas muitas vezes acontece, o cara tem o dinheiro, quando chega na hora, mas meu dinheiro está aplicado, né? Eu tenho que... às vezes a forma que nós vamos conduzir a negociação, ela está absolutamente atrelada a isso, né? Porque, de novo, né? Usando você como a vendedora aqui, se eu te disser, Michele, tu quer vender esse apartamento por tanto, a pessoa te dará 50% no ato e 50% daqui a 60 dias. Tu fará a tua análise, é uma negociação normal de mercado e quase que dificilmente negará uma proposta como essa se o valor estiver adequado com aquilo que tu tá buscando. Agora, se eu disser, não, o dinheiro é à vista, para a semana que vem, e depois eu tiver que te comunicar que não é bem assim, que você receberá o dinheiro daqui a 60 dias, é muito possível que você me cobre, né? E me diga, olha, poxa, mas tu me disse uma coisa
ontem e hoje está me dizendo outra, né? Me disse uma coisa semana passada e agora está me dizendo outra. Então, o entender a corretagem, né, que de novo é o título do livro, Boa. é justamente compreender que a gente está tratando com pessoas e que cada passo que a gente dá dentro do processo, ele é absolutamente importante. Né? A visita é importante, a proposta é importante, a contratação é importante, o pós-venda é importante e usufruir da comissão com responsabilidade também é importante. Quando tu fala da entrevista, a entrevista, né, viria numa fase anterior à visita. Né? Pressupõe que a pessoa tenha depreendido daquele cliente o que verdadeiramente ele busca, quais são as suas aspirações com aquele imóvel, se o imóvel é para moradia, se é para investimento. E aí, eu trago lá na entrevista uma coisa que usei sempre aqui, né, nos nossos treinamentos internos, porque, a bem da verdade, tudo isso que está contido no livro é uma construção das coisas que a gente vivenciou e vivencia aqui dentro. Né? Esses são os motes das nossas reuniões, esse é o que norteia o nosso dia a dia aqui na BM. Todo corretor que trabalha conosco, e todo corretor que se interessar em vir trabalhar conosco aqui na BM, isso, né? vai vivenciar isso. É disso que a gente fala todo dia, né? A gente está tentando realmente colocar em prática isso daqui, né? Fazendo com que o nosso processo, de fato, seja permeado por esse olhar, que é um olhar inteiro sobre aquilo que a gente está fazendo. Daí, lá na fase da entrevista, eu sempre disse, olha, eu desejava que a gente saia de uma conversa com um possível interessado em imóveis, entendendo que nem todos serão para o nosso mercado, que isso é uma coisa também, né, que a gente tem que saber. A pessoa, às vezes, ela se interessa por alguma coisa que ela não detém condições de comprar. Isso, com certeza absoluta, já aconteceu conosco em alguma medida. A gente já entrou numa loja e saiu de lá sem comprar nada. Né? Então, ter esse entendimento de que nós estamos tratando com pessoas é uma coisa que também nos alivia, assim, para as coisas todas que a gente vai fazer. Mas, na medida que a gente consiga conversar com a pessoa, e a melhor forma de entrevistar uma pessoa é ter uma boa conversa, vender-se primeiro a si como profissional, né? Atento, diz, eu tô aqui, eu tô atento ao que você tá falando, eu tô inteiro nesse momento aqui, pode conversar comigo que ao final eu vou te dizer se eu tenho condições de seguir com esse atendimento ou não, porque pode ser que eu não tenha produto para ofertar para a pessoa. Mas na medida em que eu tenho essa conversa, eu digo que o ideal, né, o desejável é a gente depender de 3 coisas. O que a pessoa quer, que é o mais fácil, né? Se eu te perguntar o que tu quer, vai lá. Vai construir o cenário. Descrever muitas vezes o idealizado, né? Aquele que eu quero um apartamento assim, assado, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem aquele outro. Mas nem sempre, infelizmente, o que você deseja é o que você pode. E também nem sempre é o que você precisa. Às vezes a gente acha que precisa de coisas que verdadeiramente não precisa. Eu cito no caso um exemplo, né, de uma pessoa que dizia que precisava de um apartamento com 2 garagens, e aquilo nos impedia de mostrar bons imóveis para ela, porque pelo valor que ela nos deu como limite, a gente não encontrava um bom apartamento com 2 garagens. E aí, numa sequência de conversa, nós íamos a descobrir que aquilo, na verdade, era um desejo, porque eles, né, o casal, pensava em ter a garagem para os filhos, mas os filhos ainda eram super jovens. Então não tinha a real necessidade, eles não precisavam de uma segunda garagem naquele momento. E daí, com esse ajuste, aí a gente conseguiu mostrar alguns bons imóveis, um dos quais, né, conseguimos realizar o negócio. Então, a fase da entrevista é importantíssima para que a gente possa ir bem para a visita, embora exista uma linha de raciocínio, assim, que a visita ela deva ser feita só quando a gente já tem todos os dados para levar a pessoa. Eu, particularmente, não concordo com isso. Eu acho que a visita é uma belíssima oportunidade, porque muitas vezes a própria pessoa que está descrevendo o imóvel, a gente encontra ali na nossa pauta, né, ou conhece um imóvel que a gente diz, poxa, esse imóvel eu vou levar a Michelle lá e ela vai comprar, porque é rigorosamente igual ao que ela me descreveu. E daí, quando ela chega lá, ela nos diz, não gostei. Nada a ver. E às vezes nem sabe dizer por que não gostou. Porque o imóvel tem muito dessa particularidade, a pessoa tem que se sentir bem lá dentro, não é só por fotos que a pessoa vai comprar, assim, lá no imóvel, lá na hora, tem coisas que realmente a gente não consegue descrever, né? Tem coisas aí, sem querer puxar pro lado do esotérico, alguma coisa nesse sentido, mas é a energia, tu entra no negócio e assim, pô, me senti bem nesse local. Com certeza. Talvez ele não seja exatamente do tamanho que eu pensava, talvez não tenha tudo aquilo que eu pensava, mas uma das coisas que eu digo sempre a respeito da procura do imóvel, e digo isso para os nossos clientes, o imóvel é um eterno compensar. A compra de um imóvel é um eterno compensar.
tu vai muitas vezes abrir mão de algumas coisas para obter outras, tu vai ter que investir um pouquinho mais do que aquilo que era o teu objetivo, talvez tu tenha que considerar financiar uma parte, porque, né, para comprar o imóvel que tu quer, que tu não pode abrir mão, coisas que verdadeiramente tu precisa investir um pouquinho mais, talvez tu compre o imóvel não ideal agora, mas entre no mercado e depois faça essa troca, então é um eterno compensar. E aí ter um profissional que esteja atento a isso, acompanhando o processo de compra, é importantíssimo. Para o sucesso da venda, é preciso que o profissional esteja realmente atento a isso. Boa. João, você falou no começo desse raciocínio sobre quando a gente entra numa loja, e muitas vezes com todo mundo já aconteceu, entrou na loja, poxa, vou lá dar uma olhada, mas não tinha condições. Não nos torna desqualificados para um dia ter condições. E aí nós vamos entrar num mérito muito importante, que é tem um termo que tu usou no livro que eu achei fantástico, que é o lead bala de prata, que tá todo mundo atrás dele, que é aquele cara que vai vir comprar amanhã, João. Isso. Vai fechar o negócio em 24 horas. Não tô dizendo que é impossível, tá, gente? Mas, e sobre a questão da pessoa ser desqualificada e não tratar como uma pessoa essa jornada. Então, acho que é um ponto muito importante da tua conversa isso. O que é essa tentativa da bala de prata e quando a gente esquece que é uma pessoa por trás da jornada, né? Bom, a gente está aqui com um especialista em marketing digital. Pois eu li essa parte 2 vezes. Então, é que na verdade, né, o lead, né, esse termo que foi usado para descrever uma pessoa, né, eu escrevo assim, o que é um lead? O lead é uma pessoa que num dado momento procura uma empresa e diz, olha, eu estou querendo saber informações a respeito de imóvel. Muitas vezes a pessoa não tem obrigação de saber o preço que está sendo praticado no mercado, quem tem obrigação é o corretor. O corretor verdadeiramente tem que estar inteirado, tem que saber o que está acontecendo. Não tem obrigação de saber tudo o que está acontecendo nesse momento sobre financiamento, como as coisas, enfim, estão ocorrendo. Quem tem obrigação somos nós. E daí a gente, ao receber essa pessoa, e está todo mundo atrás do lead qualificado, do lead qualificado, do lead qualificado, do lead qualificado, e ele existe, obviamente, né, as pessoas que estão nesse momento comprando, mas aí também a gente tem que aprender a dividir a qualidade da temperatura, né, e também saber que vai ter gente que vai precisar somente da nossa orientação. Nós aqui, né, nesse momento aqui na BM, a gente trabalha com imóveis novos, usados, mas a gente trabalha em um determinado segmento, né, determinadas localizações da ilha. Então, tem coisas verdadeiramente, se a pessoa me pedir um sítio hoje, a gente não consegue atender. Sim. Isso torna ele desqualificado? Não, só ele não é adequado ao meu mercado. Mas ele, recebendo uma orientação devida, dizendo, olha, infelizmente eu não consigo te atender, né, talvez tu deva procurar uma imobiliária mais especializada nisso, se eu souber quem é, eu vou dar a dica. Perfeito. E torno essa pessoa, talvez, alguém que possa me indicar, ou simplesmente uma pessoa que passou bem pela nossa vida, que também faz parte. Já com relação à questão da qualidade, a qualidade determina se aquela pessoa que nos procurou, ele tem conexão com o meu mercado. Ele tá, né, eu posso atendê-lo de alguma maneira. Não necessariamente eu terei o imóvel que fará com que ele compre comigo, mas eu me sinto em condições de atendê-lo. É qualificado para o meu mercado. E a temperatura é o tempo de compra. Essa pessoa está pronta para comprar agora, ou ele precisa de um tempo para se organizar, para vir para a compra. A temperatura baixa, muitas vezes, né, aquele cliente que o pessoal diz, o cliente é frio. Lead frio. Exato. Às vezes é um belíssimo cliente que está precisando somente de um tempo para se organizar, para daqui a um tempo vir comprar. Como eu não vou sair do mercado, pretendo não sair do mercado na semana que vem, nem no ano que vem, a gente fica mantendo, né? E daí entra outra coisa, que é o cuidado com o CRM, né? De ter realmente alimentando esses clientes que têm qualidade para o nosso mercado, mas que não estão exatamente no momento de compra, para que a hora que o momento de compra dele chegar, ele lembre de nós, né? E o cliente não tem obrigação de ter processo conosco. O cliente não tem obrigação de ter processo conosco. Nós é que temos obrigação de ter processo para com os clientes. Se a gente não estiver atento a isso, aí a gente vai ficar sempre colocando no outro ou no cliente a culpa pelos nossos resultados. E desculpa, o cerne do livro Entender a Corretagem é puxar para si os resultados e nunca transferir para quem quer que seja. Boa, boa. João, ainda sobre essa parte da prospecção, pra mim, eu trabalho com marketing hoje, né? Fiquei vidrada. Mas tem algo que não dá pra descartar, é que muitos corretores acabam abandonando certos métodos que funcionam ainda muitíssimo bem e ficam firmemente focados em captar o próximo lead, né? Eles querem. E você falou duas coisas. Você fala de CRM o tempo todo do livro, primeiro, que é muito bom, né? Porque é a questão da organização desse relacionamento com esse cliente. E que eu tenho certeza que muitos dos resultados de vocês é fruto desse relacionamento organizado, o processo. Mas vocês também não abandonam os outros métodos de prospecção. Não fica só no lead, mas vocês têm uma esteira, inclusive, de tradicionais métodos para alcançar as pessoas. Shane, na verdade, está de novo dentro, né, muito fortemente do escopo de entender a corretagem. Entender a corretagem é entendê-la como um processo completo, como um todo, né? Por que abandonar em função de uma coisa nova? E nós aqui na BM somos absolutamente aderentes a tudo que é de novo, tudo tecnologia, sistemas, CRM, IA, marketing digital, produzir novos leads, né? Tudo aquilo que a gente pode. Mas só que quando tu pensa numa corretagem estruturada, uma corretagem que é no dia a dia, que ela não é fatiada,
E aqui eu vou te dizer uma opinião minha, assim, eu acho que até na tentativa, muitas vezes, Michele, de vender cursos, tentaram fatiar a corretagem. Sim. Agora eu vou te vender o curso que tu vai resolver a tua vida com novos leads, agora eu vou te vender o curso que tu vai resolver a tua vida com processo, agora eu vou te vender o curso que tu vai resolver a tua vida com exclusividade, agora eu vou te vender o curso, eu vou te vender o curso, eu vou te vender o curso. E eu não sou contra os cursos, eu acho que todo e qualquer treinamento é válido. E você, né, comprar um curso de marketing digital e aplicar tá ótimo, você fazer seus vídeos maravilhoso, mas a corretagem entendida como um conjunto, para mim, é a única forma que eu vi a corretagem que deu certo. Muito bom. A única forma que eu assisti gente conseguir realmente ter vida muito boa, muito digna através da corretagem é quando entendeu que ela era um conjunto. Que eu preciso sim ter novos leads, mas eu preciso fazer muito bem o meu pós-venda. Que eu posso sim trazer tudo que é novo sem abandonar o antigo. E eu cito ali, né, o mais clássico, o mais jurássico dos métodos de prospecção. Aliás, não é o mais jurássico, tá? Ele num dado momento foi inovação. Que é a panfletagem. Perfeito, né? verdade. É claro que não é desejável, como já aconteceu, né, do corretor, sei lá, ir para a sinaleira fazer panfletagem. Tudo bem se quiser fazer. Mas, assim, ter consigo, se eu vou, né, na fase da preparação, ali na fase que a gente vai ver na preparação do produto, se eu vou conhecer imóveis que eu vou vender, e conhecer imóveis pessoalmente é diferente de conhecer imóvel por foto. O cliente acha que vai comprar por foto, e muitos corretores acham que vão ofertar adequadamente o produto só olhando as fotos. Quando tu vai num imóvel, tu traz dessa visita, e se for atento, porque é outra coisa. Muitos corretores vão visitar imóveis e a única preocupação é fazer vídeo do imóvel. Às vezes você sai do imóvel e diz, amigo, descreve aquele imóvel para mim, assim, mais em detalhes. E a pessoa não sabe, porque estava tão preocupado na divulgação do próximo lead, que não estava preocupado em criar de fato conteúdo para dizer para o seu cliente, olha, esse imóvel vale de fato a visita. Tenho certeza que se você for lá, você se sentirá muito bem, porque eu fui. E o astral do imóvel é muito legal. Coloca isso numa foto. Vamos pedir para o Eduardo, que é um especialista em vídeo, colocar isso numa foto. Não tem como, imagina. Não coloca. Né? O sentimento, esse sentimento. E isso faz com que quem está do outro lado da linha também crie uma conexão com você. E conexão, confiança, é importantíssimo para o processo como um todo de venda. Então, se você for conhecer um imóvel e lá tiver uns panfletinhos e colocar lá na caixinha de correspondência, faz mal? No nosso segmento, às vezes se a gente faz uma venda no ano muda o resultado do corretor, dependendo do tamanho da venda. Né? Lógico que uma venda, né, nunca muda 100%, mas ela se somar das outras vendas, às vezes ela muda. E nós já tivemos aqui recentemente venda do Jurássico panfleto. É mesmo, que legal. Então a pergunta por que abandonar as metodologias antigas e que estão aí à disposição em detrimento das novas? Por que não somá-la? Por que duvidar? Por que não fazer? Por que dividir? Por que não somar? Ninguém consegue me convencer disso. Ninguém consegue. A única coisa que eu vejo é que realmente, né, fica tentando a bala de prata. Né? O que eu vou fazer para gerar o lead qualificado que vai me levar à venda? E eu respondo, faça a corretagem de forma completa. Boa. João, mas não dá pra gente esquecer que logo que se fala da prospecção, fala sobre comportamento do corretor de imóveis. Acho que isso é muito legal, porque você tem muito falado de posicionamento, né, no digital, que curso de posicionamento e o que é posicionamento. Eu acho que essa questão do comportamento, posicionamento é muito bacana ser testado no livro. E eu quero que tu fale um pouquinho sobre essa exposição, opinião, e quando a opinião do corretor é voltada para venda, ajuda muito numa palavra, João. Eu li em todos os capítulos ser lembrado pelo cliente na hora certa. Você fala muito sobre isso. Eu acho que esse comportamento tá todo voltado para esse ser lembrado pelo cliente quando ele precisa de você. Então vamos falar um pouquinho desse comportamento, sobre essa fase do comportamento do cliente. Então, essa fase, Michele, é muito ampla, né? E quando fala em presença digital, eu sou absolutamente favorável, né? Acho que todo... Tu tem feito isso, inclusive, Eu tenho feito isso, né? A bem da verdade, eu tive que romper, né, com as minhas travas, né, para começar a aparecer. Muitas vezes não é fácil, né? Tem gente que não gosta tanto dessa exposição, mas vi, né, a necessidade de usar esse meio aí como sendo mais um meio, né? Sem abrir mão dos demais, mas inserir isso também dentro do nosso contexto, né, do nosso dia a dia. Então, acho isso muitíssimo importante. Só que não adianta só parecer. A bem da verdade, a gente precisa executar de verdade aquilo que a gente tá sendo, né? E como a gente quer conduzir o nosso dia a dia, a nossa profissão, a nossa vida, né? Então, o comportamento do corretor, ele é muito importante, né? Eu acho que para a execução de qualquer profissão, e nas vendas, acho que é uma coisa assim que é fundamental. Então eu vejo muitas vezes o corretor com comportamento desalinhado mesmo, né? Às vezes muito crítico com relação às coisas, às vezes querendo ter um ar muito professoral, né? E entrando em coisas que não nos cabem,
Muitas vezes, né, eu falo no livro ali, um engenheiro de obra pronta, né, que não tem mais o que mudar, né, não tem mais o que ser mudado naquele projeto. Agora a gente precisa aprender a extrair dele o que a gente, né, precisa construir para conseguir vendê-lo. Eu tenho uma máxima no mercado aí que diz, a gente vende aquilo que gosta. E eu concordo. Só que eu dou um passinho atrás nisso, eu faço uma vírgula nessa afirmação para dizer, o verdadeiro vendedor, ele aprende legitimamente, não é inventando coisas, legitimamente a gostar daquilo que está vendendo. Porque os construtores, né, por exemplo, eles nos confiam um produto para vender. Se eu começar somente a criticar aquele produto, para quem eu vou vender? Exato. E todo mundo, né, todo produto, eu tenho uma outra frase que eu gosto muito, assim, que o produto não é nada, o produto é adequação ao uso. Então, a mesma coisa que para mim faz total sentido, talvez para você faça sentido algum. E tudo bem, né? Os imóveis todos serão vendidos, terá alguém que se interessará por ele, terá uma família que vai viver muito feliz dentro de um imóvel que eu não gostei. Eu me lembro até que eu faço essa menção no livro, e eu trago uma história real que aconteceu, que eu fui, né, ainda antes de assumir, né, a posição de gerência, eu fui conhecer um imóvel que entrou na nossa pauta e cheguei lá e achei o imóvel, não tem outro termo para dizer, um lixo. ruim, né? Precisava de uma reforma geral, de portas, janelas, o condomínio já não era muito interessante. E eu voltei para a imobiliária, francamente falando, com a minha vontade, era chegar, né, pro meu gerente na época, né, que é o Paulo Azevedo, e dizer, cara, tira esse imóvel da pauta, o imóvel depois não vale a pena. Não demorou muito tempo, veio a notícia que o imóvel foi vendido. E aí naquelas condições. Naquelas condições. E aí eu fui perguntar para quem executou a venda, que era um campeão de vendas, quem tinha comprado, né? Aquele imóvel que, a meu juízo, era muito ruim. Ele disse, há um tempinho atrás, estava aqui na minha carteira de clientes, uma pessoa que entrou pedindo um imóvel que ela gostaria de reformar, numa localização que esse imóvel atendia, no tamanho que a atendia e no valor que ela queria investir. E eu levei a cliente lá e ela me agradeceu dizendo que eu tinha sido o único corretor que tinha entendido verdadeiramente o que ela queria. Então, um produto que, para mim, né, eu fui na opinião, e aí eu também sempre afirmo aqui, né, sempre que a gente fala sobre esse tema, eu digo, eu tenho minhas opiniões. Todo mundo tem as suas opiniões. E quando eu for comprar um imóvel, qualquer outra coisa, as minhas opiniões serão levadas muitíssimo em consideração. Mas eu, quando vendedor, eu preciso entender quem é meu interlocutor, o que o atende. A ideia, né, de que a gente quer atender todo mundo da forma como eu quero ser atendido é uma falácia. Eu tenho que atender a pessoa como ela quer ser atendida. Né? Isso, né, se fala hoje bastante por aí, acho que de forma muito acertada, né, muito assertiva. Então, e como é que eu descubro isso? Lá na fase da entrevista, tendo uma boa conversa, sendo empático, entendendo o que a pessoa quer, não querendo, né, colocar as minhas opiniões acima da pessoa, o que não significa ser subserviente. Né? Eu digo que gentileza, e nós temos que tratar tudo com gentileza, né, da forma mais adequada possível, mas não quer dizer que eu vá ser subserviente. Né? E aí eu explico lá no livro, né, a minha visão, de que tem gente que para tentar agradar, aceita tudo. E nós, como profissionais, nós temos que orientar. Sim. Não é admissível, eu por algumas vezes cito os médicos no livro ali, porque acho mesmo, né, que esta fase, assim, né, muitas das fases da venda, elas se aproximam muito da profissão, né, do médico. O bom médico, o que é? Aquela pessoa que você chega lá, você conta, assim, né, o motivo que o levou até o consultório, ele faz uma anamnese completa, né, muitas vezes o bom médico pergunta lá do seu histórico familiar, de doenças, ele lhe pede os exames, e aí depois de um conjunto de coisas muito estruturadas, ele se permite, então, te dar o teu diagnóstico e, por consequência, te recomendar uma medicação, um tratamento, uma mudança de estilo de vida. Se é isso que nós desejamos do bom médico, não é fácil nós nos orientarmos para a venda da mesma maneira. Vamos conversar com a pessoa, vamos ver, vamos fazer um bom diagnóstico, vamos entender verdadeiramente o que ela quer, o que ela pode, o que ela precisa, para só, então, recomendar o imóvel, que talvez não seja o ideal, e daí entra a não subserviência, de dizer, olha, Michele, eu vou te dizer que o imóvel que você procura hoje requer um pouco mais de investimento. Tudo bem para você? Não está tudo bem. Então, ok, vamos tentar fazer as adequações. Vamos tentar, né, agora começar o compensar. E daí, quanto mais preparado eu estiver, quanto mais conhecimento do meu produto eu tiver, mais eu vou conseguir fazer isso da forma adequada, tranquila, objetiva.
Perfeito. E olha só, a tua analogia do médico faz tanto sentido, João, com o que você falou no início. Que, inclusive, se você não tiver o tratamento que ele precisa, você indica alguém que tem. Ótimo. Olha que bacana. Ah, precisa de uma fazenda, um galpão comercial, um outro produto. Tu indica um especialista naquele produto. Então, toda a jornada do médico faz realmente sentido com a analogia que você fez. Muito legal isso, né? Quantas vezes, né, tu procura um profissional e diz, ó, teu problema é hoje, né, a medicina tá muito, assim, especializada mesmo, né, tu precisa procurar um profissional específico aí pra tua, né, pra esse problema que tu tem. Eu não darei continuidade no teu tratamento. E conosco é assim também, né, conosco é assim também. Muitas vezes, né, eu já falei, o pessoal nos procura e diz, ó, cara, infelizmente eu não consigo te atender, mas estou aqui à tua disposição, obrigado por ter nos procurado e vida que segue. Né? Aí nós vamos para um ponto muito legal, João, que é o último primeiro, que é o metas e métricas, né? Que é muito legal, você fala sobre ter clareza sobre metas e métricas, e eu posso provar que já vi também na minha vivência de mercado imobiliário que tinha metas e não tinha métricas, muitas vezes, e aí a coisa desandava, então fala um pouquinho disso. Bem da verdade, a meu juízo, a grande maioria das pessoas tem objetivos, não tem nem metas nem métricas. Eu falo lá e eu inicio o livro contando de uma viagem, né, uma viagem muito bacana que eu fiz e que foi assim um negócio que, né, me motivou bastante e eu tinha muita vontade de fazer. Esse realmente era um grande objetivo meu de vida, né? Dentre outros, óbvio, né? Ter minha família bem, né? Da educação que eu consegui através da corretagem dar para os meus filhos, enfim, né? A vida confortável que a corretagem me proporcionou. Mas esta viagem era um objetivo, né? As metas e as métricas, no meu entendimento, as metas elas têm que ser de trabalho. Eu posso ter meus objetivos, eu posso dizer, cara, eu quero alcançar tal coisa, eu quero comprar minha casa, eu quero comprar meu carro, eu quero trocar meu imóvel, eu quero viajar, né, sei lá, cada um tem os seus objetivos. Mas as metas elas têm que ser de trabalho e elas têm que ser mensuráveis e têm que ser acompanhadas. Perfeito. Né? Então, quantos contatos eu preciso ter? Metas simples, né? Nada muito rebuscado, nada muito elaborado, mas que são do dia a dia. Quantos contatos eu preciso fazer por dia? Quantas visitas eu preciso fazer? Quantos imóveis eu preciso conhecer? As minhas estratégias de prospecção, quais são? Bem definidas, eu as estou executando. E aí você realmente medi-las, acompanhá-las, mudá-las quando necessário, né? Porque isso, muitas vezes, a gente tem que mudar um pouco a rota, né? Tirar aquilo que não está dando resultado, implementar e incrementar aquilo que está dando resultado e tocar o seu dia a dia de forma consciente. Boa. Quando eu de novo, eu fatio isso, né? Eu separo a corretagem do tipo, eu preciso conseguir um bom cliente para vender. Eu torço imensamente para que isso aconteça, né? Que você faça um anúncio e venha um bom cliente que você venda, que você faça um plantão entre um bom cliente que você venda. Mas já vi isso também destruir muita gente, tá? Porque o que é muito bom na corretagem é muito bom. Porque você pode estar no final do mês sem ter vendido nada. Entrar um cliente, né, digamos que você esteja aqui na BM, estar de plantão aqui, receber um novo lead, né, uma nova captação, rapidamente identificar o imóvel, ir ainda hoje mostrar o imóvel, a pessoa gostar, formular uma proposta, nós apresentarmos, né, para a construtora ou para o proprietário, a pessoa topar, nós fizemos o contrato e talvez ainda hoje a comissão entre na sua conta. É bom? Isso? É muito bom. Excelente. Mas se não entendido da forma correta, pode ser péssimo. Porque muita gente entende a corretagem desta maneira. E passa a viver a corretagem, às vezes vivendo por anos, na expectativa de conseguir o bom cliente para comprar. Nossa. E isso acontece, Michele. Só que acontece de vez em quando. Bom. Se você quer venda recorrente, você precisa agir recorrentemente, cotidianamente. Ter metas, medi-las, executá-las. Engajar verdadeiramente na corretagem. Então, por isso o livro é feito de trás para frente. Boa. Né, dizendo mesmo, eu entendo, né, que todo mundo pensa lá na comissão. E ela vem. E a recompensa também vem. Aquilo que você vai fazer, né, que eu até brinco ali, que a não ser o tio Patinhas, né, que é um personagem muito antigo, que o negócio dele era acumular dinheiro, e tinha uma piscina de moedas, né, só os antigos entenderão. Boa. Ninguém se motiva pelo dinheiro especificamente, a gente se motiva por aquilo que a gente vai conseguir através dele, né? Por as coisas que a gente vai conquistar através dele. E aí, né, começar o livro dizendo a recompensa vem, a comissão vem, mas depois dizendo ato contínuo. Se você não executar muitíssimo bem as outras etapas e não entender que elas estão, todas elas conectadas, interligadas, que uma dificilmente consegue ser executada em detrimento da outra, aí verdadeiramente o livro não cumpriu a sua função, que é fazer entender a corretagem de imóveis. E isso verdadeiramente é o que o livro, ao fim e ao cabo, se propõe. Boa. E a pergunta que eu quero te fazer, final, tá? Tem mais uma depois. É justamente essa. Por que, João, tu acredita
que o corretor, independente do estágio, do tempo de mercado, deveria ler esse livro aqui? Por quê? Michele, eu vou dizer assim, até pela minha questão pessoal, né? A gente fica bastante tempo na corretagem e a gente vai meio que naturalizando as coisas. Então, um dos objetivos de escrever esse livro, eu escrevi ele para mim também, né? Para que a gente possa se reoxigenar, né? A gente vai ali, a gente revisita as coisas, revisita o raciocínio, revisita, né, um pouquinho da teoria, relembra as histórias, né, como aconteceram, relembra as histórias que resultaram em sucesso, relembra as histórias que resultaram em insucesso. E isso faz com que a gente vá solidificando cada vez mais, né, esta opinião que a gente tem a respeito de como a corretagem funciona. E quando eu digo isso, eu não digo, em hipótese alguma, muito pelo contrário, que a gente, né, tenha parado no tempo da corretagem. A corretagem é extremamente dinâmica, né? Com certeza dá mais alguns livros a gente falar das coisas que aconteceram e como aconteciam nesse intermédio de tempo. Mas uma das coisas, né, que vai ali, né, que eu cito é que quem, né, tem mais tempo de corretagem vai se identificar com isso. Houve um tempo que os leads vinham do jornal, né? Hoje uma garotada aí, tem gente que nunca folheou um jornal, né? Mas é importante lembrar disso, não para ficar falando do passado, mas para determinar a importância que nós tínhamos no processo de venda. Porque o cara via lá um anúncio no jornal descrevendo 3 dormitórios, sendo uma suíte, e ele ficava imaginando aquilo. E aí ele ligava para a imobiliária ou para o corretor que estava anunciando. E o corretor descrevia o imóvel. E aí levava para visita. Mas qual era o corretor que descrevia o imóvel? O corretor que conhecia. Senão o cara também ficava falando só pela ficha ou pela boca dos outros. Então, entra tempo, sai tempo, passa o tempo, as coisas mudam, mas o cerne da corretagem ela não muda. É gente atendendo gente e vai ter resultado. E eu digo aqui que, né, esse vídeo que nós estamos fazendo aqui se tornará público. E se alguém conhecer algum corretor, algum vendedor, porque eu acredito também, né, só fazendo uma partezinha, que esse livro ele possa até servir a outros segmentos. Ele é muito focado na corretagem, não tinha como ser diferente. Eu tirei tudo que está aí dentro da minha vivência, mas ele é um livro de vendas, né? E eu quero dizer, eu desafio alguém que conheça, e se conhecer, eu gostaria muito de conhecer, de ter uma conversa, alguém que diga assim, olha, eu conheço um cara que vive muitíssimo bem de vendas, e se comporta da seguinte maneira: ele não estuda, ele não conhece seu produto, ele não tem empatia nenhuma para com os seus clientes, ele nega tudo que é novo, ele fica só no passado, ou ao aderir o que é novo, ele abandona o que já deu resultado, ele é um cara indisciplinado, ele é um cara, né, descomprometido com a profissão, e quase todos os descomprometidos com a profissão são também descomprometidos com a sua própria vida. Se alguém souber alguém que tenha resultado de verdade, recorrente, que tenha feito uma trajetória profissional de sucesso, tendo esse tipo de comportamento, eu gostaria muitíssimo de conversar com essa pessoa. Porque não é o que a gente assiste. Se a gente vê aí em outros segmentos, né? Vai para um esportista, o que o esportista faz? Disciplina. Assim, abnegar de várias outras coisas, né? Abrir mão de várias outras coisas, né? Abrir mão, às vezes, de coisas adolescentes, né? De festas com os amigos, para poder chegar onde chegou. Porque que na venda a gente ainda enxerga gente que quer ter resultado recorrente, não prestando atenção nisso, que é óbvio. Se falar com todo mundo falará. Mas existe uma diferença muito grande em falar e fazer. João, olha a pergunta que não quer calar. E quem gostou e quer adquirir um desse, como é que faz de fazer essa pergunta? E talvez a mais importante, tem muita gente que vai se identificar com isso aqui e vai querer saber como é que eu faço parte disso aqui. Não só leio sobre isso, mas vivo isso no dia a dia. Como eu faço para fazer talvez até parte da equipe da BM. Então, como encontrar o livro e como talvez, inclusive, para finalizar, fazer parte da equipe. Perfeitamente. A gente vai deixar disponível aí, né, o link para compras, né, as formas de acessar aí o livro. Boa. E sim, né, a BM está em fase de expansão, a gente está aumentando os nossos quadros. E quem se identifica, né, acho que a gente fez aqui, através dessa conversa, Michele, eu falei praticamente tudo que eu penso a respeito da corretagem. E, de fato, é o que nos norteia aqui, é o que nos leva, né, as nossas atitudes do dia a dia são muito em cima disso que está contido no livro, e o que está contido no livro é o que a gente faz aqui no nosso dia a dia. Então, venha falar conosco, né, se identifica com essa forma de pensar e com essa forma de fazer a corretagem, né, que a gente julga ser uma forma completa, bem feita, bacana, que atende a todo mundo, que deixa todas as partes satisfeitas. Venha conversar conosco, né, será um prazer ao menos ter uma conversa, e se de fato a gente decidir que tem aí possibilidade de trabalhar em conjunto, tocar aí e tentar fazer da melhor forma essa corretagem a quem eu devo muitíssimo, né? Eu sou muitíssimo grato à corretagem, ela realmente me proporcionou muitas coisas e por conta disso eu a trato com tanto carinho e com tanta responsabilidade.